Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Pinador. Overclock. O que é? Quando fazer? Então, o que é overclock? Bem, vamos lá, sem mais delongas, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre overclock e minha posição a respeito do overclock. Tá, vamos lá. Vamos lá, galera. O que é overclock? Overclock é, anota aí, anotem. Qualquer ação que você faça no computador para aumentar a velocidade do clock do processador, memória ou placa de vídeo. Então, overclock em computador, em PC, em notebook é isso. É qualquer procedimento, qualquer procedimento que resulte em aumento da frequência do clock, seja do processador, seja da memória, seja, às vezes, tem processadores, por exemplo, o Phenom, o FX, né, tinha aquele Northbridge, né, da Northbridge, em geral processador, memória ou placa de vídeo, beleza? Show? Ou barramento também, né, da placa-mãe, no caso, como falei, né, o NB, né, tinha um HD também, né, nos Phenom e nos FX, ok? Então, isso é overclock. Cara, tem uma galera que fala que os Xeon, por exemplo, processadores Xeon, né, tem aquela particularidade do unlock, fazer um unlock na placa-mãe e tudo mais. Tem gente que fala que aquilo é overclock, tem outros que falam que não é overclock. Mas e aí, aquilo é overclock? Vamos lá, o que é um unlock? Unlock é o seguinte, o Xeon, ele tem um turbo boost, não um turbo core, vamos botar assim, não. O que é um turbo? Ele tem um clock padrão, vamos supor, 3 GHz. E tem o turbo, que é quando o processador ele tem aquela possibilidade de aumentar o clock, né? A tarefa está demandando esse tipo de desempenho, o processador por si só, o sistema por si só, aumenta o clock de 1 ou 2 núcleos. Okay? Então esse núcleo vai de 3 GHz, vamos dizer assim, no exemplo, para 3.5. Ok? Então, isso é o Turbo Boost, beleza? Ok, cara, esse é o Turbo Boost, ok. Mas, e o que é o Unlock? O Unlock é quando você, por uma técnica ali na placa-mãe, você faz com que esse 3.5 em questão, ele vire o clock padrão. Ou seja, no Turbo Boost, ele só ia subir um núcleo até esse clock. Ok? Já com o unlock feito, ele vai subir todos os núcleos a esse clock. Então fica praticamente com uma velocidade padrão do processador. Beleza? Então explicado o unlock. Pois bem, o unlock ele é overclock? Sim, ele é um tipo de overclock. Ele pode ser considerado um tipo de overclock. Por quê? Lembra que eu falei que overclock é toda e qualquer ação com a qual resulte o aumento da frequência do clock do processador ou dos outros componentes? Você se lembra? Então, o unlock não fez isso? Ele fez isso. Sim, ele fez isso. Ele subiu uma frequência que era 3.0 para 3.5. Ah, cara, mas era o turbo dele. Não interessa se é o turbo. O clock padrão dele não é 3.5, que é o turbo. É 3.0, que é o fábrica. Que é o clock de fábrica. Beleza? Então se você sai de 3.0, que era o clock padrão de fábrica, e bota ele pro turbo, que não é o original dele, que é 3.5, por exemplo, você fez overclock no processador. Beleza? Até porque, o pessoal fala, não, mas não é. Até porque você veja, eu tenho meu, como falei aqui, eu tenho meu FX 300 aqui. Ele tem um turbo que vai até 4.2. Raramente ele chega a 4.2. Mas ele chega a 4.2 em um núcleo só. Mas o clock padrão dele é 3.3. Eu te pergunto, se eu trocar esse 3.3 por 4.2 nativos nele, eu fiz ou não fiz overclock?
fiz overclock. Eu saí de 3.3 para 4.2. Então eu fiz overclock. Ponto. Eu fiz overclock. Então o unlock é overclock. Show? Beleza. Pois bem, tendo respondido isso, eu recomendo fazer sempre overclock? Não. Eu não recomendo você fazer sempre overclock. Hoje, os processadores que a gente tem hoje, pelo menos dos Ryzen para cá, né, do Core i de 8ª, 9ª geração para cá, eu já não recomendo você fazer overclock. Porque esses processadores já têm um desempenho perfeitamente adequado às necessidades do usuário. Eu já não recomendo mais você fazer. Não é mais necessário, você consegue fazer tudo que esses processadores sem precisar de overclock. O que vier mais disso, muitas vezes vai te custar mais do que não fazer overclock. Por quê? Porque o overclock, ele desgasta o seu equipamento. O overclock ele gera quentura, e gerando quentura, ele pode danificar, né? E ele, em geral, consome mais energia. Faz o processador, o computador em si, consumir mais energia. Complicando mais a vida do processador também, que foi feito para trabalhar em determinada frequência, em determinada voltagem. Então, tem a questão da energia, que pode danificar o teu processador, ou a placa-mãe, ou a memória, enfim, onde você esteja fazendo overclock. E além disso, ainda tem a quentura, que com o tempo pode destruir os componentes do processador, da placa-mãe, ou da memória, da placa de vídeo, dependendo de onde você esteja fazendo overclock. Beleza? Então, o overclock ele tem que ter certo cuidado para você saber como fazer e quando fazer. Ok? Como fazer não cabe aqui nesse vídeo, porque cada peça é uma peça e você vai ter que ir testando para poder ver como é que, em qual voltagem fica, o componente consegue ficar melhor ali, dependendo do clock dele. Então, não é o intuito do vídeo aqui te ensinar como fazer overclock. Mas eu posso te dizer quando fazer overclock. O overclock eu só recomendo quando você já tem uma peça antiga que você quer dar uma sobrevida nela. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho um processador X, e o processador X aqui, no clock padrão, ele consegue segurar vamos supor, uma GTX 1060, no máximo. Mas aí eu vi que se eu fizer um overclock nele ali, um overclock ali minimamente caprichado, eu consigo botar até uma 1080 nele que vai segurar de boa. Nesse caso, compensa? Bem, a sua máquina já é uma máquina já ultrapassada? Certamente sim. Já é antiga? Certamente sim. Já é uma máquina que você não ligaria tanto se você perdesse ela, ou seja, você quer tirar as últimas gotas de suco dela? Sim. Então, vá em frente, faz overclock aí. Faz overclock, porque no máximo que você vai perder aí é alguns anos de vida útil de uma máquina que você já está querendo até se livrar dela. Agora, máquinas novas, equipamentos novos, equipamentos caros que você acabou de comprar, eu não recomendo você fazer overclock. Vou dar um exemplo aqui no meu caso. Eu tenho uma placa-mãe, uma ASRock, né? A M3, né? Socket a M3+, chipset é aquele 760, né? Tem um FX 8300 e tem uma RX 560. Cara, aí vamos dizer, eu tô querendo jogar jogos atuais. Eu posso jogar? Posso. Vamos supor que eu consiga overclockar minha placa de vídeo. Vale a pena overclockar essa placa de vídeo? Bem, vamos lá, eu comprei essa placa de vídeo lá no início de 2018. Ou seja, ela já tem 6 anos. Correto? Tem 6 anos, é uma placa de vídeo já ali, já nas caras de você pensar em trocar ela. Então, é uma placa de vídeo que naquela época já era de entrada. Pois bem, então já tem essa peça. E, como eu falei, já tem 6 anos. E eu vejo que se eu fizer um overclock ali de 10%, 20% a mais do clock, eu consigo ter um ganho ali de, vamos supor, 15 FPS nos jogos. Vale a pena. Vale a pena. Porque se eu botar e ela daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, ela queimar com esse overclock, o que eu já paguei pra ela já foi resolvido já, cara. O que eu já paguei pra ela já foi me pago de volta. Já fiquei 8 anos chapado. Então vale a pena fazer overclock. Vale. Ah, cara, se você fizer overclock nela e você perder ela daqui a um mês, ela já fez o que ela devia ter feito.
São 6 anos de placa de vídeo, você quer mais o quê? Entendeu? A mesma coisa, eu posso falar, por exemplo, no meu processador. Vamos supor que eu overclocando no processador, eu ganhasse ali, em determinado jogo, né? Ou em jogos, né? 20 FPS, vamos supor. Não deve chegar a isso, né? Mas vou dar um exemplo. Cara, amigo, pensa. No FX 8300 foi lançado quando? 2012, 2013. Uma plataforma já ultrapassada. Faz o que você quer? Faz. Faz de boa. Faz de boa. Como já falei nos outros vídeos. Não tem o que discutir. Me atende muito bem. Mas é uma plataforma ultrapassada. É um processador de mais de 10 anos atrás. Hoje já tem processadores muito mais possantes do que esse processador. Muito mais. Com o dobro de PC. Beleza? Com 4, 5, 6 vezes mais desempenho, 7 vezes mais desempenho no multicore. Entende? Então esse processador, ele, apesar de ele estar fazendo o que eu quero, show, mas ele também já deu o que ele tinha que dar. Se eu fizer overclock nele e ele queimar daqui a, sei lá, até a metade do ano ele queimar, beleza, meu amigo, vai de boa, você fez o que tiver que ter feito. Beleza? Agora, o que eu não posso fazer é pegar equipamentos novos e sair já fazendo overclock assim. Eu não recomendo. Entendeu? Você tem que estar disposto, você fazendo overclock, você tem que estar disposto, você tem que aceitar a possibilidade de destruir o teu equipamento em um espaço menor de tempo. Às vezes uma máquina que sem overclock ela ia durar 10 anos, com overclock ela dura 2, 3, eu já vi máquina assim. Tinha uma placa-mãe até uma N68, que aquela placa ela é muito simples para poder fazer overclock. Assim, a BIOS dela é uma BIOS muito boa, você sabe, para poder você fazer overclock. Ele é bem maceteiro mesmo. Só que a placa-mãe não aguenta muito. Então se você botar um processador ali, vamos dizer, um Phenom 2x6, que ela é M2+, né? Bota um Phenom 2x6. Eu usava um Phenom 2x6 nela. Usei mais ou menos, acho que uns 2 anos o Phenom 2x6 nessa placa. Acho eu, não tenho certeza. Já foi por aí. Depois essa placa eu doei. Mas o que acontece? Depois de mais uns 2 anos, 2, 3 anos depois, ou seja, a placa durou 5 anos, mais ou menos. 4, 5 anos. Nesse tempo, você olhava na placa e já tinha capacitor estufado. Sabe o que foi isso? Overclock. Porque eu rasgava ela mesmo no overclock. Eu botava o processador ali e ia jogando overclock nela de boa. Entendeu? Então o Phenom X6, que era o meu Phenom 2X6, o clock dele era 2.9, o Phenom 2X6 era o 1065T, não é nem o mais forte, né? Mas o Phenom 2X6, cara, tanto faz qual o Phenom 2X6 que você tivesse, cara. Eles tinham praticamente o mesmo desempenho. Muito pouca diferença. Se você pegasse o 1065T e jogasse ele para 3.3, ele ia ter o mesmo desempenho do que o Phenom 2X6 1100T, que era o mais forte que tinha. Que tinha esse mesmo clock, 3.3. Então a mesma coisa, era só subir o clock. Pois bem, eu tinha esse Phenom 2X6 e nessa placa às vezes eu colocava ele a 3.7, 3.8, ou seja, ele sai de 2.9 para 3.7, 3.8, 3.6. Ou seja, subia consideravelmente o clock, né? E eu usava ele aí de boa, entendeu? E ainda ficou comigo uns 2 anos essa placa. Depois eu doei a placa, e ela, pra pessoa que eu doei, ela ficou, acredito que foi uns 3 anos, se eu não me engano. Ela começou a dar defeito. Quando eu fui olhar, o capacitor já estava estourando, estava estufando. Porque certamente desgaste com o overclock que eu fiz na época do X6. Era uma placa, era uma ASRock N68. Se eu não tivesse feito overclock, ela tinha durado muito mais. Ela tinha durado, se duvidar, o dobro desse tempo. 8, 9, 10 anos. Beleza? Por quê? É uma placa básica para um uso básico. Ela permite você fazer overclock. Mas ela vai ter um desgaste muito maior. Beleza? Então vocês têm que pensar nisso daí também. Ok? Então você, comprei o meu Ryzen aqui, meu Ryzen R5 3600, 2600, 5600. O meu R7 5700, 3700, beleza? Cara, não precisa você fazer overclock. Pelo menos por enquanto não. Cara, eu comprei um Core i7 10700, 11700, 12700, 13700. Um i5 da 10ª, 12ª, 13ª, 14ª geração. Cara, não precisa você fazer overclock nesse processador. Deixa ele ali quietinho. Entendeu? Se você quiser comprar uma placa-mãe sem suporte overclock,
Beleza? Show? Bota ali a placa de vídeo, a mesma coisa a placa de vídeo. Pô, a placa de vídeo é nova? Pô, cara, é nova? Ah, comprei uma 2070, novinha em folha. Uma 3070, novinha em folha. Pô, cara, não vai fazer overclock numa placa dessa. Ao contrário, você tem que... Até porque ela, com certeza, é uma placa cara pra você. Saiu caro pro seu bolso. Então, filho, você tem que fazer essa placa pagar o dinheiro o que você investiu nela. Então, você tem que deixar ela ali quietinha ali mesmo, fazendo o trabalho ali dela, cuidar dela com carinho, porque a pior coisa é você pegar uma placa dessa, fazer overclock e daqui a 1 ano, 2 anos ela explodir. Ou seja, você vai estar perdendo dinheiro, né? Porque você gastou, vamos dizer, 3 mil reais em uma nova agora. Uma dessa nova. Passou 1 ano, 2 anos, mais 3 mil reais. Passou 1 ano, 2 anos, mais 3 mil reais. Passou 1 ano, 2 anos, mas quanto você vai ver? Passou o quê? 10 anos e você já gastou aí mais de 15 mil cruzeiros. Então, assim, peças, vamos resumir. Peças novas, eu não recomendo você fazer overclock. Peças já bem antigas, seu computador, cara, vamos botar assim, a gente está falando em 2000, agora 2024. Um computador, processador que você comprou, que era novo na época, né? De 2017 para cá, eu não faria overclock não. Daí para trás, aí você pode fazer. Aí eu recomendaria até você fazer, se você precisar. Outra coisa que você também, como eu falei, você tem que medir também é o que você vai conseguir com esse overclock. Porque às vezes não vai adiantar você fazer overclock. Você vê que, vou fazer um overclock no processador, na placa de vídeo, e nos jogos eu vou conseguir 10 FPS a mais. Não vale você fazer isso daí. Se você, sei lá, 20 FPS, 30 FPS, né? Nessa casa aí, beleza. Mas 10 FPS pode não compensar não, cara. Ah não, mas eu vou fazer porque, não por jogos, eu vou fazer porque eu trabalho com renderização e eu vejo que sem overclock o meu processador consegue renderizar o vídeo em 10 minutos. Com overclock ele consegue renderizar em 8. Cara, isso não vai fazer muita diferença pra você. Mas não vai mesmo. Agora se você falar assim, com overclock, assim, sem overclock ele renderiza em 10. Com overclock ele renderiza em 6. Aí a gente já começa a pensar. Sem overclock eu terminava um projeto em 1 hora. Com overclock eu consigo terminar esse projeto em meia hora. Interessante. Aí pode ser que valha. Aí beleza. Mas no mais, eu recomendo não. Bem, era isso que eu tinha para poder falar para os senhores. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos com Deus. Deixem aí seu comentário, suas críticas, suas sugestões. Eu preciso do like, sua inscrição, beleza? Até mais, fiquem com Deus.